Eu desejo uma boa noite para todos e a paz do Senhor, amém? Esse é um momento sublime na vida do Fábio e na vida da Genilda. Aí de pé, por um instante, vamos falar desse momento, consagrando essa noite, consagrando esse compromisso que vocês estão fazendo diante do altar, diante de Deus, da igreja, dos amigos, da família. Nada melhor do que começar orando e consagrando a Deus. Pai Santo, Pai querido, neste momento nós invocamos a tua presença a este lugar. Nós cremos que tu és o sublime, o único, o verdadeiro Deus. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dessa igreja, o nosso Deus. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida do Fábio e toda a sua família, pela vida de Arquimilda e toda a sua parentela. Obrigado, Pai, por esta igreja, neste lugar. Obrigado por cada vida que se encontra. Nós consagramos esse momento ao Senhor. Invocamos a tua presença, a tua unção e o teu poder. Que a tua presença seja constante na vida dos teus filhos. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Fábio e Genilda, esse momento é um momento esperado por vocês. E diante da proposta de caminhar em matrimônio, em casamento, inclinando o casamento como projeto de Deus, eu quero ler uma pequena porção das Escrituras para consolidar esse momento que vocês estão ingressando. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz assim: Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada, idônea. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todos os aves do céu, e trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nome a todo gado, às aves do céu, a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e ele se adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, tomou a mulher e lhe a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela será chamada mulher, varoa, porque do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Fábio e Genilda, vocês estão diante do Deus Todo-Poderoso. Vocês estão diante da igreja, de familiares, amigos, para consolidar um projeto que começou um tempo atrás, quando na verdade o Fábio olhou para a Genilda olhou para Fábio, os olhares se entrelaçaram, o coração com certeza tocou forte, e agora vocês estão voltar para declarar publicamente que vocês acreditam no projeto chamado Família, que é um projeto de Deus. E é interessante analisar que Deus ele criou o homem. E na criação, Deus fez de dois, criando Eva e Adão. Mas no casamento, Deus faz de dois, porque o homem e a mulher foram ficados de dois, tornam-se uma só carne. Então esse momento é um momento de confusão. E eu quero perguntar ao Fábio e também a Genilda. Fábio, você tem certeza que essa mulher é a mulher que Deus escolheu para você? É a mulher que você quer amar por toda a sua vida, cuidar dela. Na doença, na saúde, está ao lado dela. Em toda e qualquer situação, manter o compromisso de que ela é escolhida para você. Se você aceita ela como sua esposa, você aceita? Sim. A Genilda, da mesma forma, você compreende que Fábio é o homem que Deus separou para você. E você quer viver ao lado dele todos os dias, cuidar dele, seja na doença, na saúde, toda qualquer circunstância ao lado dele, amar, ser ela ali, cuidar dele. Você compreende que esse homem que Deus terminou para você, eu aceito como esposo, diante
a comissão de vocês, como representante da lei, eu vos declaro casado, como ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher, no nome de Jesus. Nesse momento, você já é agora casado, a gente vai assinar. Tem momento assim, nós mais como testemunho. A primeira já está levando com a ata, vocês vão assinar. Depois nós teremos, agora estou pensando com Jorge e Pérez, se não me engano. Podem vir, e vocês vão pastoando, pastor aqui também, pastoando, Anderson, depois da. Aqui. Obrigado, Beatriz. Vocês assinam. Depois, Jorge, se quiser, pode vir na ministração, em nome de Jesus. Depois da canção e das assinaturas, vamos falar com o pastor Anderson, que vai estar dando prosseguimento e ministrando na semana. Eu dedico essa canção aos dois nessa noite. Como diz, né? Seu esposo e sua esposa chegou na hora certa. Amém? Glória a Deus. Meu coração já não tem espaço para correr. É tanto amor, é tanto que não dá para dizer. É como estar contigo te amar. No meu sonho quero sempre te encontrar. Meu Deus de amor, você é motivo para sorrir. Você é bênção que o anjo trouxe aqui pra mim. E ele deu você está no céu. Você é o meu amor e eu te amo. Tudo que sinto por você, tudo que todos me sonhei. Você chegou pra me fazer mais feliz, só por tempo de ser. Você chegou na hora certa. Tudo que sinto por você é maior do que tudo que sonhei. Você chegou pra me fazer mais feliz, quanto tempo de ser. Você chegou na hora certa. Um presente de Deus, meu amor, eu te amo demais. Meu grande amor, você é motivo pra sorrir. Você é bênção que o anjo trouxe aqui pra mim. E é de Deus você está no seu sangue. Você é o meu amor e eu te amo tanto. Tudo que sinto por você é maior do que tudo que sonhei. Você chegou pra me fazer mais feliz, quanto tempo de ser. Você chegou na hora certa. Tudo que sinto por você é maior do que tudo que sonhei.
Agradecemos a Deus nessa noite. Eu quero agradecer em primeiro lugar a presença de todos que estão aqui nessa noite, que vieram aqui nessa noite prestigiar esse momento sublime na vida de Agenildo, na vida de Fábio, e decidiram hoje estar assim, realizando e cumprindo a palavra de Deus. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que o matrimônio é algo que nasceu no coração de Deus, amém? Então eu quero agradecer a presença de todos aqui que estão aqui nessa noite e dizer que a razão de estarmos aqui nessa noite é para invocar e pedir a bênção de Deus sobre a vida deste casal, no nome de Jesus, amém? Vamos ficar aqui falando um pouco aqui da palavra do Senhor, gostaria que os irmãos... Nós sabemos que é importante porque foi uma instituição criada por Deus. E mesmo que a sociedade venha estar desvalorizando o casamento, nós sabemos que ele é de fundamental importância. E Deus sempre valorizará o casamento. E a Bíblia também diz que Deus uniu, não separa o homem. Então o que nós podemos observar? Então o que está acontecendo? Porque o casamento hoje em dia tem perdido tanto o seu valor. E é um caso que a gente está a cada dia refletindo sobre essas coisas. Mas você observa que o casamento é tanto precioso para Deus, que foi o próprio Deus que celebrou o primeiro casamento ali, como já foi dito pelo pastor Geórgio, lá em Gênesis, quando Deus criou Adão e disse não é bom que o homem esteja só, e ali de Adão Deus criou Eva, justamente para cumprir os seus propósitos. Então ali você vê que foi a primeira cerimônia, e depois Deus falou que os dois se tornariam uma só carne. Mas a gente observa também que Deus valoriza tanto o casamento, irmão Fábio, irmã Genilda, que Jesus ali, nas bodas ali, em Caná da Galileia, João 2, a gente observa que Jesus realizou o primeiro milagre, uma festa de casamento, que transformou a água em vinho. Nós podemos observar a importância que tem o casamento diante do Senhor. E ainda que a modernidade, ainda que a sociedade não valorize o casamento, para Deus o casamento sempre foi, é e sempre será importante aos olhos de Deus. Amém? E que Deus uniu o homem não o separa. Mas o que eu queria também comentar aqui, eu não vou demorar muito, porque eu tinha que tratar com ele, deixa eu trazer outro dia do treinamento pastoral. Mas o que eu queria colocar aqui é algumas coisas importantes, tanto para como a irmã Agenildo, que o que nós podemos fazer para tornar uma relação duradoura. Isso é algo que nós precisamos refletir a cada dia. O que tem acontecido? Por que os casamentos têm se destruído tão facilmente? As pessoas hoje em dia se casam por pouco tempo, elas já estão se separando. O que está acontecendo? O que podemos fazer? O que casal pode fazer? O que Fábio pode fazer? O que a irmã Agenilda pode fazer para que esse casamento dure para sempre, seja uma relação duradoura? Eu coloquei assim algumas coisas que Deus foi colocando no meu coração. Existem muitas outras coisas, mas Deus colocou assim algumas coisas interessantes para a gente estar falando nessa noite, nesse momento tão sublime. Uma das coisas que Deus colocou, irmãos, para que o relacionamento de vocês seja duradouro, é não sermos duros de coração. Nós podemos observar em Mateus 19:8, o próprio Jesus ele coloca ali na sua palavra que havia separação no meio do povo de Deus justamente pela dureza do vosso coração. E aí você observa que a causa maior de separação é justamente a dureza do coração do homem. O que é um coração duro? O que é um casal, um ser humano, um coração endurecido? É um casal que busca viver em consequência do pecado. E aquele que vive em falta de comunhão com Deus. Né? Então nós podemos observar que o coração, a gente precisa cuidar do nosso coração. Porque é dele que vem o sentimento. Né? Às vezes,
Quando é que nós endurecemos o nosso coração? Um exemplo claro é quando guardamos ressentimentos dentro da relação, né? É quando não perdoamos o próximo, o esposo ou a esposa. Então, uma das coisas que tem endurecido muito o coração do homem. Então, o que podemos fazer para que o nosso coração não venha se endurecer diante da relação? E por que o coração do homem e da mulher que estão juntos, do casal, não pode endurecer? Porque quando o coração se endurece, é uma questão de tempo para que o casamento entre em falência. Então, o que é necessário fazer? É primeiro, o coração está inclinado a obedecer a Deus. Só que obedecer a Deus no meio do casamento, com a relação, não é fácil. Por quê? Porque muitas vezes obedecer a Deus no meio de uma relação requer renúncia, Fábio. Requer renúncia de Deus. Você tem que renunciar às vezes da sua vontade, dos seus desejos, às vezes o ressentimento que você tem, você precisa perdoar. E às vezes as coisas não é fácil, mas é necessário para que a bênção de Deus esteja sobre o casamento, sobre o casal. Se nós administrarmos, irmão Fábio, irmã Nilda, todos que estão aqui e já estão casados, administrarmos melhor o nosso relacionamento, com certeza, o casamento, muitos casamentos não aconteceriam o que tem acontecido, de uma falência. Mas eu creio que esse casal aqui está compreendendo, graças a Deus que já serve ao Senhor, e eu creio que vai durar para sempre, porque ele entende, tanto a Nilda como o Fábio entende, o compromisso que eles estão fazendo diante de Deus, diante dessa igreja, nessa noite. Agora, uma outra coisa interessante, irmãos, que nós precisamos, que o casal precisa, dentro do relacionamento, no seu casamento, na sua relação, é colocar Jesus no centro dessa relação, né? Então, uma das coisas que não pode faltar, Jesus está no centro. Então, o que significa Jesus está no centro da sua relação? Em primeiro lugar, irmãos, é necessário que ele esteja sendo o Senhor da sua vida. Né? É preciso. Por quê? Porque quando você entende que Jesus é o Senhor da sua vida, há temor no coração da pessoa. E esse temor faz com que a gente venha renunciar, às vezes, um momento que você pensa em fazer algo, você volta atrás, porque você se lembra da palavra de Deus. Então, a irmã Nilda, irmão Fábio, nessa noite, uma das coisas que você precisa colocar para que a sua relação seja duradoura é justamente isso, é colocar Jesus no centro desse relacionamento. Muitas vezes, porque quando o Senhor abençoa essa aliança, esse casamento, então o que acontece? É mais fácil você suportar as dificuldades, né? O que vai prevalecer? O que vai prevalecer na vida de um para o outro são as qualidades e não os defeitos. Você observou bem que quando você coloca Jesus no centro do seu relacionamento, o que prevalece na vida de um casal é justamente isso, né? É justamente isso. Todo relacionamento, todo casal, existe dificuldades, existe problemas, existe diferenças, mas o que faz a gente superar essas diferenças? É justamente isso, é quando Jesus está no centro. Porque quando Jesus está no centro, irmãos, prevalece nas nossas vidas as qualidades que a pessoa tem, não os defeitos. Então a gente começa a olhar com o olhar do Cristo, não é? Então é necessário que Jesus esteja assim. E diz no versículo Salmo 127, diz que o Senhor não edificar a casa. Em vão trabalha o edifica. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Então isso significa o quê? Se vocês não deixarem Jesus conduzir a vida de vocês, nas decisões que vocês tomarem, com certeza, o casamento, quando as pessoas não decidem deixar Jesus direcioná-los, estamos caminhando em direção à falência. Então é necessário colocar Jesus como o Senhor do seu casamento, da sua relação, em coisas simples. Você não precisa consultar a Jesus para que venham evitar problemas, porque Jesus sempre vai ter direção para a vida de vocês. Em todas as áreas, nos momentos mais difíceis, vocês vão precisar de Jesus. E qual a importância de Jesus estar no centro desse relacionamento? Lá em Mateus 7 diz que aquele que constrói a sua casa sobre a areia, o
o vento vem, a tempestade vem e a casa muitas vezes cai. Mas aqueles que colocam Jesus, né, que constrói sua casa sobre a rocha, a Bíblia diz o quê? Pode vir o vento, pode vir a tempestade, mas a casa permanecerá de pé. Sabe por quê? Porque é Jesus que sustenta um casamento, uma casa, um lar, uma família. É Jesus que sustenta todas as coisas. Irmão Fábio, irmã Admilda, nos momentos mais difíceis da sua vida, se Jesus estiver no barco, sabe o que vai acontecer? Ele vai acalmar a tempestade, ele vai acalmar o vento, e vocês vão ter ânimo e força para não deixar que as dificuldades venham abalar o relacionamento de vocês, porque vocês vão olhar para Cristo e vai saber que Ele é fiel e vai ajudá-lo nas suas maiores dificuldades. Porque sabemos, irmãos, que em casamento, vida a dois não é fácil. Nós sabemos que existem muitas diferenças, muitos problemas. Quando se namora é algo muito bom, mas é muito complicado que realmente a gente vai conhecer um ao outro. E é nesse momento que às vezes as pessoas se frustram e dizem, meu Deus, não foi isso que eu imaginei. Mas o erro está justamente nisso. As pessoas imaginam a pessoa que ela quer, mas eu quero te dizer nessa noite, Fábio e Admilda, que o Fábio que a Admilda pensava na sua mente, aquele Fábio que ela sempre imaginou, aquele homem, só está na sua imaginação. Fábio, aquela mulher que você sempre imaginou, né, que é a mulher dos seus sonhos, na sua imaginação, claro que ela é a mulher dos seus sonhos, mas eu falo assim, aquela mulher perfeita, do jeito que você moldou na sua mente. Eu quero te dizer que na realidade nunca vai existir essa pessoa, claro que ela é a mulher dos seus sonhos, é a mulher, mas ela vai ser cheia de defeitos, como você também, e é necessário que um ou outro venha aceitar essas diferenças, não deixar que isso venha abalar o relacionamento de vocês. Mas para isso é preciso colocar Jesus no centro. O que é colocar Jesus no centro? É você estar vivendo a cada dia na direção dele. Mesmo que às vezes nessa direção de Cristo, você precise às vezes abdicar da sua própria vontade, dos seus próprios desejos, para agradar a sua esposa. Né? Da mesma forma, a de agradar o seu esposo. E louvado seja o nome do Senhor. Uma outra coisa interessante que eu coloquei assim, que Deus colocou no meu coração, é justamente isso. É que você, Fábio, Admilda, precisa construir dia após dia essa relação. Às vezes as pessoas não entendem, e muitos casais se separam, não entendem o porquê dessa separação. Mas na verdade o casamento, ele não vem o divórcio, não vem a separação da noite para o dia. Na verdade, quando chega esse ponto de separar, foi algo que ao decorrer dos dias após dia, foram construindo mal essa relação. E chegou ao ponto dessa relação ter desfeito. Mas eu quero dizer para Fábio e Admilda que uma relação, uma convivência a dois, precisa que você, dia após dia, venha construir essa relação. Nós sabemos que um prédio, quando ele é formado, construído, nós podemos observar que você começa o quê? Precisa de um bloco, outro bloco, cimento, né? E assim um bloco, outro bloco. Precisa do cimento também, da massa, para poder grudar um bloco no outro. Precisa também no nível certo, né? Para que a parede depois não venha cair. Eu quero dizer para você que todos esses itens que é necessário na construção, no relacionamento também é parecido. Só que muda os itens agora. Ao invés de você usar um bloco, um cimento, essas coisas, você precisa usar carinho, afeto, atenção, honrar um ao outro a cada dia. São esses ingredientes que vocês precisam estar a cada dia usando, a cada dia, construindo essa relação, para que ela venha se tornar uma relação duradoura, uma relação que venha durar para sempre, porque esse é o propósito de Deus na vida de vocês, na vida de todo casal, que Deus uniu, que o homem não separa. Então é necessário, mas para isso é necessário construir dia após dia essa relação, para que ele venha durar para sempre. Eu creio que vocês têm feito isso, e eu creio que vocês precisam continuar e vocês vão fazer isso, porque vocês temem ao Senhor. O segredo da vitória, irmãos, é temer a Deus. Aquele que teme a Deus, ele tem a direção de Deus.
Então é necessário. Mas só que nós sabemos, segundo Coríntios 4,16 diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem interior se corrompa, o interior por tudo se renova de dia em dia. O que isso significa? Vai ter momentos de fato, diante de uma situação difícil no casamento, vai pensar em parar, desistir. Mas a Bíblia está dizendo que você não pode desfalecer, você não pode desistir, porque hoje é muito fácil no relacionamento, quando estão a dois, qualquer problema, olha, estou na frente, eu vou me separar, que tem mais jeito, a mulher muda, esse homem não muda. Não, a Bíblia diz que a gente não pode desfalecer também no relacionamento, no casamento. A gente precisa orar, se há dificuldade, se há problema, é preciso que se venha orar, é preciso também que se venha ter diálogo, para que as coisas venham ser resolvidas, porque um casal que tem diálogo, irmãos, pode ter certeza que se ele não resolver o problema, ele vai amenizar muito dentro do relacionamento as dificuldades. O diálogo é fundamental, porque Nilda, Fábio precisa saber todos os problemas que você está sentindo, que você está pensando, o que não está bem, porque às vezes ele não percebe, faz da mesma forma de Nilda, né? Vai ter momentos que Fábio vai estar vivendo algumas situações e que a Nilda não conhece a sua mente. E a gente, se você desabafar, falar, conversar, o que está acontecendo, o que você não está gostando, o que pode melhorar, né? Usando um tom de voz adequado, mansidão, amor, carinho, o que vai acontecer? Vai se evitar muitos problemas, né? E a relação não vai se desgastar. Então é necessário estar cada dia construindo essa relação. Os Salmos também, versículo 19, versículo 2, Salmo 19, versículo 2, diz: um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sabe o que quer dizer? Fábio e Nilda, que no seu relacionamento vocês vão passar por experiências, e essas experiências vão te ensinar para no outro dia você ter esposo melhor e esposa melhor. Porque de repente, nesse dia, vamos supor que a Nilda cometeu um erro, e de repente, nesse momento, que ela falhou, que ela errou, ela percebeu que o Fábio não gostou da atitude dela. Então, se ela não deve ter a Deus, nas próximas vezes ela vai dar o quê? Mais vigilante, para que venha agora agradar melhor o seu esposo, da mesma forma, Fábio vai acudir. Isso significa que as experiências dentro do relacionamento, irmão, nos fazem conhecer melhor um ao outro, o casal. Isso é importante. E a gente precisa estar atento isso. Porque quando você percebe que seu esposo ou sua esposa não estão gostando de determinada situação, você tem um coração temente a Deus. Você agora vai voltar atrás e dizer: não, eu posso melhorar aqui, eu preciso melhorar aqui. Então é necessário que Fábio e a Nilda tenham essa disposição a cada dia, que possam estar aprendendo das experiências e que não venha deixar essas experiências, mesmo que sejam dolorosas, venham frustrar e venham destruir o casamento de vocês e abalar o casamento de vocês. Mas que vocês possam pegar essa experiência e dizer: amanhã eu posso ser melhor do que hoje. E é isso que é necessário fazer a cada dia. Uma outra coisa importante dentro da relação, existe várias, eu não coloquei aqui algumas, é a comunicação, que é algo que já foi falado aqui, e romance. O casal, quando ele namora, eles vivem num romance tão maravilhoso, né? A gente observa que é 300 beijos numa noite, ainda com parecido ainda, né? Um beijo gostoso. E quando se namora, quando se casa, é uma vez por semana, é uma vez por mês. E às vezes precisa lutar muito a esposa para ganhar um beijo do esposo. E é necessário que a gente venha refletir sobre essas coisas, né? É preciso que a gente não venha perder o motivo de você, claro, elogiar seu esposo, né? De você dizer para ela assim: olha, como eu passei esse dia só mal, de um dia marcar um passeio, não perder esses costumes, porque quando a gente namora, irmãos, a gente pode observar que até sem dinheiro no bolso a gente passeia, né? Mas quando casa, desculpa, não tem dinheiro, não tem como. Mas que vocês possam agir, procurar entender essas coisas, que é necessário vocês terem esse momento de romance, né? E não perder tanto. Às vezes, um tempo atrás, quando eu não conhecia muito a palavra de Deus, eu não entendia como um casal de velhinhos tinha aquele maior amor, aquele maior carinho, anos e anos de casado, não perdeu essa essência, esse prazer pelo outro de andar, de estar juntos. Mas hoje em dia eu compreendo, está
falou aqui, eles construíram dia a dia essa relação, para que ela fosse duradoura. Irmãos, se você, Adilda, Fábio, todos que estão casados aqui, começarem a investir dentro do relacionamento de vocês vão voltar àquela mesma essência de quando vocês namoravam, aquele mesmo prazer, sabe por quê? Porque existe respeito, porque existe carinho, porque se tem afeição, e é isso que uma relação precisa. Às vezes as pessoas pensam que essas coisas aqui, simples, coisas até que a gente riu aqui, mas são coisas importantes, irmão. Um elogio que você dá, uma atitude que você tem, isso é super importante para manter a chama acesa do amor. É necessário que você tenha comunicação e romance, né? Comunicação, diálogo, já foi falado aqui. Uma outra coisa também, irmão, você tem esse amor, mas nós sabemos que o amor foi que uniu vocês aqui. Se vocês estão aqui nessa noite decidindo casar, porque vocês amam um ao outro. Mas eu quero dizer que o amor é a chama, mas existe a lenha que vocês precisam estar colocando a cada dia nessa fogueira, para que essa chama não venha se apagar. E que é essa lenha que vocês precisam estar cada dia? Já foi falado nessa noite: é carinho, é atenção, né? É respeito, é fidelidade, é estar usando sempre a verdade. Todas essas coisas estão como lenha na fogueira para não se apagar a chama. Porque o amor, irmão, é como uma árvore. Se você não cuidar, ele vai secando, ele vai morrendo. Então é necessário que haja um cuidado, tanto na mulher quanto no homem na relação, para que esse casamento, para que todo casamento se torne casamentos duradouros. Então é necessário que para que o amor de vocês permaneça, vocês estejam regando esse amor a cada dia, com amor, atenção, respeito, fidelidade e outros adjetivos mais que vocês se lembrarem, porque todo adjetivo usado na relação vai favorecer, né, adjetivos bons. Então, em Apocalipse 2, 4, 5, tem um texto que chama a atenção, Deus falando com a igreja, mas serve também para o casamento. Mas tenho isso contra ti, deixaste o teu primeiro amor, lembra-te de onde caíste, volta atrás e faz as coisas que fazia no princípio. Deus estava falando aqui com a igreja, mas isso aqui serve também para a relação, para casais que de repente estão aqui nessa noite, talvez perderam o primeiro amor, de quando se casaram nos primeiros anos, de quando se casaram, quando namoravam. E é necessário que nessa noite vocês venham compreender que vocês precisam voltar ao primeiro amor. A solução não é se separar, a solução é a restauração. E Deus é Deus para restaurar. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor vai edificar a casa com o trabalho que edificam. Então, se você convida Jesus, Ele além de edificar, Ele também restaura e cura relacionamentos e casamentos, desde quando a gente vai entender esses princípios. Mas uma coisa que eu queria também deixar para o final isso aqui, que eu acho muito interessante, é que não pode faltar um item muito importante. Vocês precisam compreender agora que vocês já convivem juntos, vão continuar, que agora vocês são um só, uma só casa. Então não pode existir individualidade. O que isso significa? Que vocês precisam agora, em tudo que vocês forem fazer, compartilhar o que vocês vão fazer um com o outro, nas pequenas coisas, né? Ou minha esposa, minha amada, minha querida, não sei como é que fala, trata a irmã, né, ouvida, né, não sei. Mas você vai dizer para ela justamente isso, qualquer situação, qualquer decisão que você venha tomar, você tem que dizer: ó, minha esposa, eu estou pensando nisso aqui, ó, meu esposo, eu estou pensando nisso aqui, até mesmo em comprar isso aqui, o que você acha, qual é a sua opinião? Irmãos, esse diálogo evita tantos problemas dentro do relacionamento que você nem se você souber. Talvez às vezes a coisa seja assim, mas que se fosse praticado, com certeza evitaria muitos problemas. Porque agora são uma só casa. Toda decisão que vocês tomarem vai afetar os dois, seja do lado bom, seja do lado ruim. Então, eles precisam saber das suas decisões, até mesmo se você errou na decisão, não vem cobrar de você. Porque você fez isso. Você nem falou nada, vai logo fazendo aí. Né? E até isso também, irmão, consultar é importante, porque evita, às vezes, de um dos casais toma a decisão errada. Então, isso vocês precisam compreender, que aceitar que não existe mais a individualidade. Vocês precisam decidir tudo juntos, das pequenas coisas, né? Vocês precisam decidir juntos, saber. Hoje em dia, um tempo atrás, eu vi na televisão casais que o marido não sabe nem quando a mulher ganha, o
A mulher que paga as contas, ele vive lá, parece dois amigos dentro de casa. Não compartilham nada. E eu falei, Jesus amado, as pessoas estão confundindo geralmente o que é realmente casamento. E é preciso, irmãos, de compartilhar, saber, né? Porque agora estão a tocar. Então as decisões precisam ser tomadas juntas, nas mesmas coisas. Receba esse princípio em nome de Jesus. Então, irmãs, admiro, irmãos, façam. Eu quero dizer a vocês, nesta noite, que tem como essa relação durar para sempre, essa é a vontade de Deus. Mas é necessário que vocês, a cada dia, tenham essas atitudes. Né? Tenham essas atitudes a cada dia. Que vocês, a cada dia, não venham endurecer os corações de vocês, mas possam perdoar um ao outro, possam dar sempre, nunca pensar que não tem jeito uma situação, mas que Deus pode mudar a cada dia. E nunca se esquecer de que Jesus precisa conduzir o barco de vocês, nessa relação, na família. Jesus precisa direcionar, porque se você não deixar Jesus direcionar, esse barco vai caminhar, né? Em tempestade, mas é necessário, né? E é preciso estar cada dia edificando, né? A cada dia, porque se o Senhor não edificar a casa, então o trabalho será edificado, né? E que o casal possa estar cada dia construindo uma relação mais fortalecida, né? E só tem como ser construída uma relação fortalecida se Jesus está conduzindo a cada dia os seus passos. Então é necessário que vocês entendam. E nos momentos mais difíceis, nos problemas que vocês enfrentarem, nunca façam isso de fechar a cara com o outro, fazer uma família e falar, não, converse, expõe o que você não gostou na sua esposa, a Gila também expõe o que não gostou, tem um diálogo, comunicação, né? E busque cada dia cultivar esse amor, para que ele nunca venha a se apagar. Amém? Então essa palavra que eu queria trazer para o coração de vocês nessa noite, né? E nesse momento, eu vejo aqui as alianças vão estar entrando nessa noite, cadê as alianças? Estamos vendo aqui, irmãos, duas alianças. Não é isso? Mas nós sabemos que a aliança é algo que é um compromisso, né? Que o homem faz. Deus um dia fez uma aliança com Abraão. E a aliança significa um compromisso, um acordo. E nessa noite essa aliança simboliza um compromisso que Fábio, né, fez diante de Deus, diante da igreja. A estar casando-se com a irmã Genilda, e a Genilda da mesma forma, diante de Deus, diante da igreja, assumir um compromisso, né, um com o outro. E nós sabemos, e eu creio que todas as vezes que Fábio olhar para essa aliança, ele vai se lembrar do compromisso que ele tem diante de Deus, que ele está assumindo nessa noite com a sua esposa, né, e diante de com Deus também. Então, a aliança, irmão, significa isso, né? É um estabelecimento de paz, um pacto estabelecido de paz, né? Através dessas alianças, estão afirmando diante de Deus uma aliança de amor, né? Então, eu gostaria que vocês, nesse momento agora, se colocassem em pé aqui.
Carneiro. Eu queria que vocês olhassem um para o outro. Você sabe que está bem, fica melhor. Se puder ajudar a manhã a enviar. Vocês olhando para o mesmo. Vocês olhando para o outro. Vocês olhassem para o outro. Pegassem para no momento eu ainda não coloco essa aliança. Mas eu gostaria que vocês ficassem em frente um para o outro. E antes de colocar essa aliança, vocês dissessem para ela assim: querida Anilda, eu pago, aceito você, querida Nilda, como meu legítima esposa, prometendo amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a mãe nos separe. Querido Pablo, diante de Deus, te aceito como meu esposo, prometo ser fiel, honrá-lo, amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Não vai atrapalhar esse monte. Agora está no pé e na mão. Olha essa aliança que está no seu dedo. Olha essa aliança que está em seu dedo. Mostro como prova da minha fidelidade, meu amor. Mostra como prova da minha fidelidade e meu amor. Coloca a aliança diante dessa aliança que está no seu dedo. Diante dessa aliança que está no seu dedo, Te entrego como prova da minha fidelidade. te entrego como prova da minha fidelidade, meu amor. Amém? Glória a Deus. Como o irmão está com esse dificuldade, pedir para orar para vocês que não houver dificuldade, a gente vai orar por esse caminho. Não Deus também. Então, gostaria que a igreja se colocasse de pé, para a gente estar mais uma vez abençoando esse casal no nome de Jesus. Amém? Deus amado, Pai querido, ó Deus, nós louvamos ao Senhor pela vida desse casal, Senhor. E queremos mais uma vez nessa noite, Senhor. Ó Deus, invocar a bênção do Senhor sobre esse casamento, sobre esse casal. Deus, que o Senhor possa estar cada dia estar no centro, Pai, dessa relação, meu Deus. Hoje, nos ajuda eles nas suas maiores dificuldades, Senhor. Sustenta eles a cada dia nos seus caminhos. Não deixe que as dificuldades, os problemas do dia a dia, Senhor, venham abalar essa relação, essa união, Senhor. Oh, Deus amado, nós louvamos por esse momento tão sublime nessa noite, esse momento de alegria, onde o Senhor escolheu esse dia, Pai, 23 de novembro. Ó Deus, um dia que estava marcado no teu coração, Senhor, para selar essa aliança, esse compromisso de amigo e de Pablo, Senhor. E eu te peço a cada dia, Pai, dentro do Senhor seja sobre a vida desse casal, meu Pai. Ó Deus, na área espiritual, na área financeira, que
O Senhor que está cada dia guardando os seus filhos, Senhor, e abençoando os seus familiares. A igreja junto comigo diga, em nome de Jesus. Amém. O nome do Senhor. Amém. A igreja de pé, a igreja ainda de pé, em nome de Jesus. Eu quero dizer para a irmã Fábio, a irmã Nilda, né? Na qualidade de ministro do Evangelho, eu vos declaro marido e mulher de luz. Amém? Agora é a hora do beijo. Nós estamos nesse momento finalizando, em nome de Jesus. A recepção. Agora procede aí a saída, vai ter o solo ainda, e depois a saída. A irmã Wilson está louvando ao Senhor aqui. Louvando, louvor e agradecimento a Deus, né, irmãos?
puder abrir aí um pouquinho. Devagar, devagar, calma, fotógrafo aqui. Ai, É, cara. Já está fluindo.